Pois é, pessoal, nós continuamos aí com você. Obrigado aí por essa audiência, né, aqui no blog GQ Repórter, no Facebook, nas todas as redes sociais que nós estamos transmitindo. Eu gostaria mais uma vez de agradecer essa audiência maciça. A gente faz um levantamento de números aí que até me surpreende. É muita gente que acompanha esse nosso trabalho em todos os programas. E hoje nós estamos trazendo aqui a psicóloga Lana Karina, que é uma pessoa que tem feito um trabalho principalmente social, de divulgação, de utilidade pública na cidade, muito importante, com relação à psicologia clínica integrada. Boa noite, doutora Lana. Boa noite, Wilson. Boa noite a todo mundo que está na escuta do Sem Limite, que é repórter. Um momento de discussão, de entendimento das coisas que são importantes dentro da área da psicologia e de todas as áreas, porque o Wilson é super antenado, jornalista renomado, eu me sinto muito em casa quando ele me convida para a gente poder fazer qualquer tipo de trabalho, seja entrevista, seja discussão de um tema, até para poder comer uma costela, né? Até de vez em quando social, né? Um abraço aí para todos, um abraço muito especial para o nosso amigo Osiel, com certeza. Osiel está nos acompanhando, com certeza, passo a passo, ali no desgruda. É verdade. Doutora Lana, a gente vai falar sobre um tema que Sim. eu tenho lido até como a senhora disse, ele precisa estar antenado. Inteirado. Como pessoa, né, como cidadão, mas também como entrevistador. Para a gente falar, entrevistar, a gente tem que estar sabendo como é que as coisas acontecem, o porquê que acontece. E o tema que nós convidamos a senhora hoje, depressão. E eu gostaria de começar perguntando assim, o que é depressão? Um dia, eu já falei isso na rádio, alguém me disse assim, isso é coisa de gente moderna, em meu tempo ninguém falava em depressão. Verdade. Por que acomete tanto as pessoas hoje? Pronto, então assim, quando você me chamou para falar sobre esse tema, eu tive o cuidado e eu sabia que você ia fazer de início essa pergunta, então eu quis trazer para que as pessoas conheçam um pouco 2 manuais, né? O primeiro é esse manual aqui, tá dando para ver? Todo mundo? Esse aqui é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Ele chama DSM-5. Esse é o manual da Associação Psiquiátrica Americana que define o diagnóstico dos transtornos mentais. E esse, conhecido como CID-10, que já tem agora o CID-11, né? A gente já vai adquirir o CID-11, é uma classificação internacional da Organização Mundial de Saúde, que identifica, que classifica, que relaciona os processos patológicos, ou seja, o que é considerado como uma doença. E a depressão, ela está dentro desses manuais, ou seja, é um diagnóstico, não é fricote, não é frescura, não é coisa do mundo moderno. Talvez o mundo moderno esteja mais sujeito ao sofrimento psíquico, que é o processo depressivo, mas é um processo de adoecimento. E por depressão, a gente entende uma variação do humor que compromete o funcionamento cognitivo, o funcionamento laboral, o funcionamento afetivo e o funcionamento social do sujeito. Então, vai para além de uma tristeza. Tem dias que eu acordo triste, né? Tem dias que eu olhar para mim e falar assim, amor, o que tu tem hoje, né? Você não dormiu de calça jeans, por que você está triste assim? Não tem problema, então não é que eu estou deprimida. Naquele dia, o meu humor rebaixou. Eu posso até ser considerado com humor deprimido, ou seja, humor rebaixado, eu estou triste, eu não estou muito boa de conversa, não significa dizer que eu tenha uma depressão. A depressão passa do processo da simples e pura tristeza. É um processo que dificulta, compromete o funcionamento mental, e aí, por funcionamento mental, a gente entende os processos psíquicos, as questões do ponto de vista da cognição. Inclusive, essa semana a gente estava avaliando um adolescente com suspeita de transtorno do déficit de atenção, e aí veio, né, porque estava perdendo de ano demais, aquela coisa toda, e quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, que é uma avaliação bem grande, um exame bem grande, que a gente pode falar depois, a gente percebe que o humor dele está deprimido. Então, o que acontece com a pessoa que está com humor deprimido? No caso desse adolescente, ele está com um quadro depressivo, né? Mas estava com um sintoma de desatenção, porque o humor rebaixado, ele compromete o teu funcionamento cognitivo, e por função cognitiva a gente entende o teu potencial atentivo, o teu processo mnemônico, tua memória não fica muito boa, o teu ânimo não fica muito bom, a capacidade de resolver problemas, de planejar, de organizar, que faz parte do funcionamento executivo mental, que são as funções mentais cognitivas, todas elas ficam prejudicadas por conta do rebaixamento do humor. Então, esse paciente que estava parecendo
dizendo que era um transtorno de atenção, na verdade ele tem um diagnóstico de depressão. Mas aí ele está mascarado por uma desatenção. E tem um menino apático, um menino que está tirando nota baixa na escola, um menino que está perdendo de ano, e aí está com dificuldade de aprendizagem. Mas por trás, o que sustenta a etiologia da coisa é um transtorno do humor depressivo. Doutora Alane, tem como uma pessoa, não é, falar assim, eu estou depressivo, eu estou me sentindo com depressão? Tem. Ou são as outras pessoas que observam? Tem sim. Né? A gente pode vivenciar alguns episódios da nossa vida onde a gente percebe a nossa variação do humor. A gente percebe que o ânimo está rebaixado, a gente percebe que o interesse para as coisas está diferente. A gente tem esse poder de nos percebermos. O que acontece muitas vezes é que essas depressões, elas são quadros, em alguns casos, tão próprios daquele sujeito que parece um modus vivendi daquele sujeito. Parece que é um estilo de vida. Então, o outro precisa sinalizar. Fulano, tu não percebe que já tem um tempão que tu não sai de casa, já tem um tempão que tu tá nessa coisa de não querer se relacionar com as pessoas, tu vira e mexe, chora do nada. E aí a pessoa vai entendendo que aquilo ali faz parte dela, quando, na verdade, é uma alteração do processo, do funcionamento mental e do humor dessa pessoa. Pois, eu vou aproveitar aqui, porque nós estamos fazendo esse programa com a doutora Lana, que é o tema depressão, após termos encerrado há pouco um bate-papo, que a gente focou aí essa questão nacional. E algumas pessoas, nesses movimentos de ontem, os protestos, algumas pessoas deixaram, ainda com o assunto anterior, alguns comentários. Eu gostaria apenas de sinalizar aqui que a Heloísa mandou uma boa noite para nós, ela continua ligada. O Brasil, ela diz aqui, precisa de educação e não de ofensas, não é? E o Alan Gomes manda um alô para Aralan, Vikings, sou de Jiquié e estou em Ituberaba, ligadinho, Itaberaba, desculpa, Itaberaba, aqui na Bahia, eu pensei que era Ituberaba. Manda um alô para Alan. Tá ligado aqui com a gente. Alan, um abraço a todos nós. E aqui já seguindo, nós já estamos na segunda parte do programa, agora aqui conversando com a doutora Lana. E esse adoecimento, porque a gente observa, doutora, que muitas vezes uma pessoa que não está passando nenhuma dificuldade financeira, nenhuma dificuldade pessoal, está até com a tropa na sombra, o boi na sombra, como o pessoal diz, daqui a pouco está depressivo. O porquê? Não só seria cometido aquelas pessoas que têm maior dificuldade? Vamos lá. Eu já gosto de fazer entrevista com isso, que ele faz só pergunta realística, que tem a ver com a realidade que todo mundo observa e vive. Aí a gente cai muito, toda vez que eu sou indagada acerca dessa questão, eu paro e penso acerca dos artistas, né? E aí a gente pensa que o artista tem uma vida idealizada, né? São lindíssimos, riquíssimos, famosos, glamourosos, né? Tem a atenção de todo mundo. E aí quando a gente vê fulano apareceu com depressão, né? Esses dias aquele menino Whindersson, né, que é um humorista sensacional, está com depressão. E o que é que acontece? A depressão, que é essa alteração do humor, ela também pode ser causada por um estresse muito elevado. E é interessante que o nosso corpo, o nosso organismo, ele funciona tanto para nos manter vivos, que nesse sentido, a depressão vem para nos salvar. Vamos pegar o caso de Whindersson, né? Um menino que explodiu, né? Um youtuber famosíssimo, trabalha, faz, acontece, sobe, vai, volta. E aí, de uma hora para outra, aparece depressivo. Talvez o nível de estímulo ao qual estava sujeito esse indivíduo, com muito trabalho, com muita obrigação, com muita satisfação para dar, né? Eu imagino que essa pessoa, qualquer coisa que aparece na rede, olá, né? Existiu até um falatório que ele era meio feio, casou com uma mulher muito bonita, e aí foi... Enfim, então todo esse processo faz com que o seu corpo entre no processo de estafa mental, estafa de humor. Então, até a depressão, nesse sentido, ela é positiva, porque chama atenção para um autocuidado. Então, níveis elevados de estresse, níveis elevados de trabalho. Eu me lembro que eu vivi um episódio depressivo na minha vida, né? Quando eu me formei, eu sempre tive na cabeça que eu tinha que ser uma pessoa de sucesso, diferente de ser uma pessoa famosa, porque sucesso para mim era o alcance das minhas metas e objetivos de acordo com os meus princípios. Então, quando eu formei, eu tinha na cabeça, vou morar em Salvador, vou comprar meu carro, vou comprar meu apartamento, vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. Isso para mim era ter sucesso, porque era a realização daquilo que eu idealizei para mim. E aconteceu, eu formei em 2004, 2005 eu já estava trabalhando em Madre de Deus, 2005 eu já estava começando o meu primeiro MBA em Psicologia Organizacional, já
fazia um trabalho de consultoria em uma clínica odontológica, já comecei a dar aula, já comecei a atender, ou seja, eu fiz um bocado de coisa ao mesmo tempo. Iniciei um relacionamento novo com a pessoa, já pensando em casar, ou seja, o que aconteceu comigo? Eu estafei, eu hiperativei o meu sistema. O que aconteceu comigo? Eu entrei num episódio depressivo. Eu tinha um desejo de viver rebaixado, que é um nível de esperança em relação à vida, um desejo de viver rebaixado, chorava muito, não queria sair de casa, eu fiquei assim durante uns 15 dias. Trabalhava em um hospital psiquiátrico, ou seja, pense em uma pessoa que saiu da faculdade, começou a estudar, fazer pós-graduação e trabalhou muito em várias áreas que eu sempre desejei. Então, o que aconteceu comigo? Meu organismo não deu conta disso tudo. É uma hiperestimulação. Então, eu vivenciei um episódio depressivo. Logo eu, que sou super feliz, alegre, né? Você que me conhece toda sexta-feira na rádio, é muito difícil eu chegar lá mal-humorada. E não não, porque a gente não anda com o tipo todo. Tá fazendo tipo, não. Quem me conhece sabe disso. Então, o que aconteceu comigo naquele momento? Eu fiquei 15 dias muito mal mesmo, de a pessoa sair de casa e eu não conseguir ficar sozinha em casa. Então, afetou meu estado de humor, afetou meu estado de ansiedade, eu tive insônia, enfim. Então, o que acontece muitas vezes não é que a pessoa precise de um motivo real para ter a depressão. A depressão é também uma sinalização do seu corpo, do seu organismo, de que alguma coisa não vai bem e por isso você precisa de autocuidado, você precisa se cuidar. Tanto você se cuidar quanto ser submetido ao cuidado de um profissional da área. Então é isso que acontece. Por isso que muitos jovens artistas vivem processos depressivos, porque também a depressão tem a ver com um vazio existencial. Eu conquisto o mundo e perco a conquista de mim mesmo, né? Eu não conquisto aquilo que é essencial. Eu me lanço para longe de mim. E aí fica um vazio dentro de mim que não tem o que preencha, né? Doutora Lana, eu observaria assim, o momento é muito propício para isso. Lá vem ele. Porque nós estamos falando assim, reforma da Previdência, mexe com aposentadoria. Sim. Aí eu um dia desse encontrei um amigo, conheço ele há muito tempo, ele é funcionário de banco aqui na cidade. E eu senti ele assim, o desânimo, ele me falando assim, ó, eu tenho 30 anos de banco, tenho 50 e pouco de idade, já fiz as contas, eu tenho que ficar velhinho no banco, se o banco não me demitir, né? É verdade. Para conseguir aposentar. Mas eu senti uma queda assim, da autoestima enorme. Isso. Muitas pessoas, em vários segmentos, não devem estar vivendo isso no momento, né? Ao mesmo tempo, eu vou jogar o jogo da Poliana. Sim. Eu penso que a vaquinha do precipício, quando ela é jogada, né? Ou seja, sua zona de conforto, quando ela é desconfortada, você é desconfortado daquele espaço, isso te potencializa a criar estratégias para poder sair dessa condição. Aí você fala assim, poxa, Lana, você está sendo cruel. Uma pessoa de 50, 60 anos criar uma estratégia, pois é importante que a gente crie. Eu não estou fazendo apologia nem contra, nem a favor. Eu estou falando da capacidade que o ser humano tem de se adaptar a essas mudanças e essas necessidades que nós vamos ter que desenvolver. Eu acho que a minha geração não vai ser aquela geração cômoda e crédula de que um processo de aposentadoria é seguro. Eu acho que a gente não vai viver dessa geração. A gente vai ser uma geração onde a gente vai ter que ter uma previdência privada ou ter algum tipo de investimento diferenciado para que as nossas necessidades futuras sejam atendidas. Então, por exemplo, eu nunca pensei em aposentadoria como uma condição de conforto. Eu sempre pensei assim, o que eu posso fazer enquanto eu estiver ativa do ponto de vista do trabalho que consiga me manter no tempo que eu não estiver tão ativa, né? Não foi à toa que eu casei com um gaúcho, né? E aí a gente brinca com isso. Então, assim, não é fácil, realmente. A sociedade tem vivido um processo de mudança da sensação de conforto e de segurança. Não é algo fácil. Envelhecer nesse tempo atual tem sido mais difícil por conta da desvalorização da população idosa, tanto do ponto de vista cultural, quanto econômico, quanto médico, né? Aí existem várias pesquisas que dizem que o brasileiro está mais longevo, ou seja, a expectativa de vida aumentou. Mas que tipo de vida é essa que a gente está levando? É só um tempo de vida ou uma vida com qualidade? É uma questão que a gente precisa se perguntar, né? Pois é, e lembrando aqui que nós temos até pautado com a doutora Lana, a psicóloga Lana Karina, e com a Integrar, e trazido também aqui a Carol, né? A doutora Carolina Goiabeira, gente, vocês vão amar. Que vem tratar da depressão na infância. Na infância. Porque a gente pensa que não, porque com a criança
Criança não tá, só pensa em brincar, mas não. É cada vez maior. Cada vez mais frequente. A gente vai trazer aqui na próxima oportunidade para falar semana também. Que vem, se Deus quiser. Desse tema, né? Desse tema importante. Verdade. Agora, a depressão ela se manifesta de várias maneiras, né? De várias maneiras. Existem várias maneiras. Inclusive, é importante que você esteja, você que está nos ouvindo, nos vendo, consiga observar sintomas clássicos do processo depressivo. Então, mudanças de comportamento, que seriam essas? A pessoa ela tem um ânimo organizado. O que é isso? Interesse em estar em atividade, né? Tem interesse pelo esporte, interesse por sair, interesse pelo trabalho, por namorar, por desejar comprar. E esses interesses começam a ficar mais restritos. Você chama a pessoa, ela fica mais reclusa, muito tempo dentro do quarto. É um sintoma que você precisa ficar alerta. Outra questão ligada ao processo fisiológico, que tem a ver também, porque a depressão é um processo que tira a condição de atividade. Então, a alteração do sono e a alteração do apetite. Se você percebe que essa pessoa começa a comer menos, e a gente avalia, se eu como menos, é porque o meu corpo entende que eu não preciso de comida, porque eu não vou fazer nada, né? Então, olha como é que o corpo funciona de forma desorganizada na depressão. Então, um dos sintomas é a diminuição do apetite, variação das questões do sono, se queixa muito de que não está dormindo, né? Até, às vezes, um nível elevado de agressividade, que é um sintoma um tanto quanto atípico, mas acontece. A pessoa fica mais reativa, mais irritadiça, mais agressiva, né? A agressividade verbal, então começa a gritar, começa a xingar, tem alguma coisa errada, porque isso já é uma alteração do humor, o humor irritadiço. Fora isso, a tristeza, o choro, às vezes perder a paciência do nada. Então, são sinais e sintomas que é importante que os pais estejam atentos em relação às crianças, os jovens e os adolescentes, e aos adultos e aos idosos. Os idosos, às vezes, vivenciam processos depressivos com mais frequência, em virtude da própria inatividade que a condição da velhice predispõe. A depressão não sendo o fator assim que todos praticam dessa forma, né, do que eu vou explicar. Mas leva também ao caso de suicídio. Isso, né? Muito, isso. Né? Nem todo depressivo é um suicida, tá? Mas a depressão, ela é uma condição que pode levar ao suicídio, porque a pessoa perde o nível de esperança em relação à vida. Inclusive, existem alguns materiais que a gente utiliza na clínica psicológica para avaliar o nível de esperança em relação à vida. Existe uma escala que chama escala Beck, que é composta por 4 subescalas, né? Aliás, é uma bateria composta por 4 escalas, que a gente avalia os níveis de ansiedade, os níveis de depressão, os níveis de desesperança e o nível de ideação suicida, o quanto que a pessoa tem risco de suicídio. E normalmente, quando a gente aplica essa escala, quando tem nível suicida, a pessoa tem um nível de depressão já de moderado para severo. Pois é, vou mandar esse abraço forte aí para as pessoas que já estão aqui conosco, assistindo, todo mundo aí acompanhando, né? Um tema muito interessante que diz respeito a todos nós, quem sabe alguém da família, algum amigo, um vizinho, né? Um primo, enfim. Canrobé Almeida está lá em Ilhéus. Canrobé esteve aqui essa semana, a gente não conseguiu articular um papo com ele, que ele sempre está aí nos acompanhando. Belinda Silva Souza, José Roque, Adriângela Vieira Ribeiro, Eloy Oliveira, Colorido, vereador Colorido aqui de Chiqué, Celina Amorim, são algumas das pessoas que já sinalizam aqui, que já mudaram a chave, né? Estavam assistindo o outro programa, e esses novos espectadores, telespectadores que estão conosco nesse tema, que é um tema, né, que a gente tem que analisar assim, com tópicos, pontos, porque a gente sabe que tem uma variedade. É uma variedade. Uma relação complicada dentro de casa pode levar a uma depressão? Pode. São os fatores que a gente chama ambientais, né? Socioambientais. Então, adolescente, às vezes, vivencia muito isso, né? Existem mudanças no comportamento do indivíduo de acordo com as fases. Então, mais ou menos entre 9, 10, 11 anos, existe a passagem da infância para a pré-adolescência e adolescência. Esse período é um período muito crítico, que a gente precisa ter atenção. Se nesse período existe um desgaste muito grande no seio familiar, uma ruptura de laços afetivos, né, os pais se separam, ou a morte de alguém, ou o nascimento de uma criança, ou seja, qualquer mudança que cause uma alteração dos vínculos, isso pode desencadear um processo depressivo. Então, assim, a estrutura a qual a gente vive, ela pode desencadear processos depressivos. Assim como a perca de um emprego, a morte de um ente querido, ambientes de trabalho extremamente estressores,
né, arredios, aversivos, pode causar processos depressivos, porque nós somos seres de afeto, o tempo todo eu sou afetada, né? Todo mundo quando fala da nossa participação na rádio, eu falo assim, eu me divirto. Ali é um lugar onde eu me divirto. Então, é um lugar onde o ânimo, o meu humor, dificilmente eu sou abalada, ou seja, é um ambiente que favorece eu estar bem. Imagine você trabalhar em um ambiente onde todo dia você é sujeito a um estresse constante, a uma cobrança constante, a um tratamento desumano. Então, você vai ficando desfalecido, aquele ambiente se torna aversivo. Só de você pensar em ir para lá, seu humor... Aí você já, ai meu Deus, você não vem toda linda, né? Como tá a doutora Lana hoje, né? Você não escova o cabelo para ir. Não vai. Você não escolhe a melhor roupa, você vai de qualquer jeito. Então isso já está mostrando. Eu vou lhe fazer um questionamento aqui. Nós que trabalhamos em empresa, até por conta, eu vou citar o meu caso pessoal, por ter muitos anos, nós somos muito, assim, inquiridos por pessoas que pedem conselhos, às vezes. E traz assim, alguns problemas que a gente fala, meu Deus, eu não posso fazer nada. Conselho com o Wilson Novaes. Eu não posso resolver e tal. Agora eu fico pensando assim, num consultório, né, que você vai lá para receber toda essa carga emocional de pessoas e buscar soluções. Isso de alguma maneira pode afetar ao psicólogo, ou o psicólogo é aquele que faz assim, o psicólogo é a psicóloga. Encerrou, fechei a porta do consultório, esqueci dos problemas. Aí chega ali na rua e encontra aquele paciente que esteve lá e contou uma situação. Isso afeta de alguma forma? Gente, olha aí, vocês acham que eu tô com a cara de que eu atendi o dia todo? Fala a verdade, saí da clínica agora, vim direto, eu atendi o dia todo, ó. Como tô linda, maravilhosa. Wilson, eu acho interessante isso. Psicólogo é um ser humano como outro qualquer, que tem problemas como outros quaisquer. A questão que eu observo é, um profissional da área da psicologia, ele precisa ter uma habilidade maior em saber lidar com os próprios problemas. E é isso que faz com que ele consiga discernir, separar, segregar, limitar o que é da clínica e o que é do pessoal. Eu tento muito, antes mais, hoje menos. Eu tinha uma vida social muito mais reclusa, por respeito ao meu paciente. Porque eu saberia o quanto que era constrangedor para ele, não para mim. Me encontrar às vezes no supermercado, em uma feira, em uma festa. Então eu tinha uma vida mais de boa, assim, né? Porque para mim não era problema, mas para ele poderia constranger. Então, por respeito a ele, a gente tinha um processo assim. Então, na área da psicologia, é importante que o psicólogo ele tenha cuidado com a saúde mental dele. E cuidado de saúde mental significa você fazer seu processo de análise, você tomar conta das suas relações afetivas, você não se expor de forma gratuita, essa é a minha visão. Né? Você não entrar em discussão vã, né? A própria Bíblia fala, não vale a pena entrar em discussão vã. Então, esses debates que não servem para nada, não estou dizendo que você tem que omitir a sua opinião, mas tem uma sabedoria de como expor a sua opinião, em que local expõe a opinião, de que forma que expõe a opinião. Porque o psicólogo é essa pessoa que precisa estar equilibrado. Imagine se você vai buscar um dentista com a boca cheia de cárie. Eu não busco. Minha dentista é uma loura alta, linda, do dente top das galáxias. Então, é importante que você seja uma verdade acerca da sua profissão. Então, assim, a vida da doutora Alana é perfeita? Longe disso. A doutora Alana tem problemas? Muitos. Só que o que eu percebo ao longo do meu trajeto pessoal e profissional é que eu desenvolvo estratégias e ferramentas de autocuidado em saúde mental e para poder dar conta da minha condição de vida. Eu não vou ficar chorando pelos cantos toda hora, eu não posso me inquietar com tudo que acontece. Eu tenho que ter uma visão mais madura diante dos fatos. Doutora Lana, a senhora é autorizada, né, tem autorização da Polícia Federal. Credenciada. Credenciamento para avaliar, em termos psicológicos, pessoas que têm o porte de arma. Hoje uma discussão enorme no país. Enorme. Eu estava agora na clínica, fiz 3 avaliações agora. Eu vou fazer essa pergunta. Ele a senhora é favorável a esse posse de arma às pessoas? Eu penso que se for um direito, se for uma lei, você está sujeito à possibilidade da lei. A única questão que eu avalio, que aí eu não posso deixar de omitir a minha opinião, foi o alargamento da avaliação psicológica, porque eu preciso também me posicionar enquanto importância daquilo que a gente faz. Eu penso que 10 anos para você ter a posse ou porte de uma arma, eu acho muito arriscado. Assim como o governo também está pleiteando a alargar o tempo da carteira de motorista, porque também o carro se torna uma arma para uma pessoa irresponsável. Então, uma crítica que eu tenho a fazer a essa condição legal, política,
é como que se colocou o valor da avaliação psicológica. Eu ainda acho que 5 anos já era muito, né? Eu acho que a cada 3 anos deveria ter feito uma avaliação, então 10 anos eu acho extremamente arriscado. E a senhora, por exemplo, uma categoria profissional que vai fazer essa avaliação, pode um cidadão, até um agente público ser reprovado? Todo mundo pode. Todo mundo? Todo mundo pode, porque o fato de você ter uma profissão não significa dizer que você tem uma sanidade mental. Eu lembro que uma vez eu fiz uma avaliação de um sujeito que quem indicou que ele fizesse, né, falou assim, Lana, dos 4 que eu indiquei para tu, 3 passaram, mas essa pessoa perdeu. Era quem eu menos imaginava que ia perder. Eu fiz por quê? Não, porque é um sujeito quieto, papapá, nem me deu uma série de características. Eu fiz por trás disso tudo, tinha um BO, que o teste identificou o BO. Então, ele não estava habilitado. Então, o seu ofício, ele não te habilita a sanidade mental. Você pode ser um guarda municipal, você pode ser um parlamentar, você pode ser um jornalista, você pode ser um psicólogo, um psiquiatra, mas ter uma estrutura psíquica comprometida, uma condição de desequilíbrio emocional. Alô? Estamos ao vivo. Ao vivo é mais gostoso. Lá na rádio ele esconde, né? Aqui a gente vê tudo. Eu gosto de negócio de televisão. Pois é, eu fico então pode sim. Nesse parâmetro aí. Um tenente-coronel do Exército manteve por 16 horas. Imagina, esse homem tem posse de arma. Esse homem tem um treinamento que a maioria do povo não tem. E ele, por um problema lá familiar, estava cismando com a mulher que, no caso, ele ciumava, e ele manteve a família toda como refém com a arma apontada para a cabeça no Rio de Janeiro. 16 horas de negociação. E aí? Ele que estava? Ele que estava, ele ciúma e briga muito com a mulher, e de repente, televisão, todo mundo lá e os colegas e negociando. O que acontece é que essas... O que é que leva a isso? O que acontece é que essas pessoas, elas estão sujeitas a um nível de estresse mental muito grande. Então, existe um desgaste da estrutura mental de pessoas que são o tempo todo convivendo com essa situação. Imagine um policial, um carcereiro que fica ali sobre vigília o tempo todo, né? Qual é a lesão maior de uma pessoa que passa por um processo de guerra, de uma guerra? É a questão mental. Ele volta para casa acabado. É uma pessoa teoricamente inútil, um fuzileiro acabado. Então, assim, essas pessoas, elas têm uma fragilidade mental maior. Então, precisa ter um amparo social do ponto de vista do cuidado da saúde mental muito maior. Eu penso que os governos precisam se equipar enquanto estruturas tecnológicas de sustentação à condição do cuidado da saúde mental das pessoas que trabalham nessas áreas. Policiais precisavam ter mais acompanhamento, o pessoal que trabalha com delegacia, com presídio, e a gente vê que o cuidado com a saúde mental com essa população é muito escasso. Existe alguma fórmula assim para a psicóloga ou psicólogo dizer alguém assim, ó, fuja disso aí que está lhe afetando, que está lhe causando estresse? Vá curtir, vá... Como é que a gente fala vá isso? Vá ouvir música, como é que é? Como é que a gente diz isso para a pessoa? Tem como dizer isso? Tem. Sai desse quadro. Tem. Você está só preocupado com valores materiais, com isso, com aquilo. Tenta fugir do... Eu gosto muito de um livro que chama Bíblia Sagrada. Esse livro é de uma sabedoria gigantesca. Se uma pessoa chega na minha clínica e começa a fazer uma série de queixas acerca da própria vida e fala assim, doutor, o que é que a senhora acha? Eu faço o quê? Aí eu pergunto, né, que a Bíblia fala sobre isso, né, que o homem, ele se queixa dos próprios pecados, ou seja, da própria condição de dor. Eu faço a pessoa refletir, falar assim, sobre o que mesmo você estava falando para mim? Você estava se queixando sobre o quê? Reflete sobre a dor que você está se queixando. Pensa um pouquinho sobre o que está te afligindo, o que está te angustiando, o que está te impedindo, o que está dificultando. Pensa um pouco sobre isso. Você quer que eu diga para você o que você precisa fazer? Você, na verdade, precisa ter força para fazer o que você já sabe que deve ser feito, porque você já declarou a sua dor, você já vomitou a sua angústia. E aí você precisa agora perceber o quão forte você é para decidir acerca das verdades que você mesmo me falou. Não foi você que me disse que isso está te afligindo? Não foi você mesmo que me disse que essas condições todas estão te limitando? E aí, o que é que mais que eu preciso falar? Então, um bom psicólogo não é aquele que diz o que o outro quer que ele fale. O psicólogo, ele precisa fazer com que a pessoa
tenha o eco acerca do seu discurso. Porque, no fundo, quando a gente dá conselho, o que a gente faz? O outro faz? Não segue. Nossa. Se conselho fosse bom, cobrava se vendia. Por isso que eu não cobro para dar conselho, gente. Psicólogo não é o profissional que dá conselho. É aquele que faz com que a pessoa amadureça o processo de análise e reflexão acerca da própria realidade. E imbuído dessa condição de erguer o ego, de ter uma estrutura organizada, que isso o psicólogo consegue conferir, né, com o tratamento, consegue tomar as melhores decisões. A gente tem uma expertise muito tranquila, eu falo isso muito modestamente, de conseguir essas habilidades na clínica. Eu acho que por isso que as pessoas nos procuram muito na clínica, né? Pois é. Manda um abraço. Fico hipnotizando quando eu falo. Acho tão bonitinho falar com isso. Eu mando um abraço aí para Nízia Duda Torinho, né? Fala Forró. Tá pedindo até uma pauta aqui para falar desse evento. Ótimo. Tá aqui a Elza Fernandes, Celina Amorim. Pode mandar pergunta? Ferdinando, claro, estou esperando. Só vai perguntar. Carlos Alberto Borges, Tuxa, Ferdinanda Oliveira, Adriano Sena e o José Alves. Eu tenho impressão, doutora Lana, que geralmente, quando a gente está fazendo aqui as entrevistas, o pessoal sempre está perguntando. Né? E hoje, com a senhora, as pessoas estão observando. É mesmo? Ali acompanhando. Eu tenho a impressão, porque todos estão aqui entrando, assistindo, mas ainda não tem assim. Tem que estar gatinha, viu? Eu acho que a senhora está colocando os temas dentro daquilo que cada um faz sua reflexão, né? A gente às vezes precisa ouvir, né? Né? Engraçado, hoje eu estava em um local com o Oziel, a gente foi passar por uma situação, e quando eu saí, o Oziel falou assim, amor, tu estava muito quietinho, eu te estranhei. Longe desse microfone, viu? Tô? Tá ouvindo agora? Aí o né? Oziel falou assim, Lana, eu tô te estranhando, tu tá muito quietinha. Eu falei assim, amor, a sabedoria vem da escuta, né? Então, nesse momento, eu precisava escutar para conhecer a situação, para a partir disso me empoderar, né? Ter conhecimento acerca para poder opinar. Então, assim, é tão interessante quando você fala isso, porque na clínica é isso que a gente promove para o outro. A possibilidade de se escutar e de ser escutado. Porque quando você fala para o psicólogo, primeiro você está falando para você. Primeiro você elaborou, você escolheu, você selecionou a demanda que você vai derramar para o psicólogo. Então, você tem uma escuta interna, não é? Uma escuta externa, porque você ouve a sua voz falando e você é escutado pelo outro. Então, isso já é promoção de saúde, né? Eu sou fascinada, gente, pela psicologia. Se deixar, a gente fica o dia todo aqui falando. Doutora Ana, um detalhe. Eu assisti o programa semana passada e estava debatendo um tema que eu achei interessantíssimo. O secretário de saúde do município está aqui. Está ouvindo? Vitor Lavinsky está aqui. Um abraço, Vitor. Fazendo um trabalho maravilhoso. Tirar o chapéu para ele. E aí, estava tratando de um tema que eu nunca havia percebido. Qual? Solidão. Pessoas que colocavam assim, doutora. Marilúcia Gomes, um abraço. Também está ligada aqui. Ele dizia assim, pessoas que gostam de estar sozinhas, sim, que não tem problema nenhum depressivo, sim, mas adora o seu eu. Eu vi uma jovem, por exemplo, bonita, tranquila, ela disse que a família dela é casa cheia, ela vai, se afasta de todo mundo, vai para o quarto, fica lendo, fica ouvindo a música dela, então, porque ela sente prazer com aquilo. E ela diz, não tenho nada de depressão, tenho uma vida saudável, legal. Então, eu não gosto, eu gosto de minha solidão, do meu direito de estar comigo mesmo. Isso é normal? É um estilo comportamental. É um estilo comportamental. É você... para a gente entender esse critério de normalidade e anormalidade, tem uma questão importante. O quanto que isso prejudica o seu funcionamento. Se a sua reclusão social prejudica o seu funcionamento no trabalho, nas questões familiares, nas questões com os amigos, então esse gostar de estar sozinho está comprometendo muito, porque nós somos seres sociais. Agora, se você não tem problema em estar só, porque tem pessoas que têm dependência. Ou, amiga, eu só vou se tu for. Ou, amiga, vamos lá comigo. Ah, não, eu vou cortar meu cabelo se tu não for para dizer que tá bonito. Eu vou escolher uma roupa, né? Ou vou sair com um cara hoje. Tu vai comigo? Tu é doido, rapaz. Fica em casa para pegar um rapaz e tem que sair grudado. Aí a amiga vai, pega um rapaz no seu lugar e você se encampa aí. Então, estar só, gostar de estar por um momento só, ou executar a atividade sozinho, não tem problema nenhum. A questão é o quanto que essa solidão, esse tipo de comportamento compromete a sua vida de uma forma geral. Eu sei ficar sozinha.
Eu sei ficar só, eu curto em algum momento estar só. Eu me curto, eu saio, eu converso comigo, eu dou risada das minhas bobagens. Quando eu tô no trânsito, eu sei curtir minha boa música. Dia de sábado, eu gosto de sair na rua para gastar muito dinheiro. Eu chego naquelas lojas de R$1,99, gente. Eu tenho a sensação que eu sou a mulher mais rica de que é. Saio com um negócio de R$1,99, R$1,99, sem ninguém. Eu curto estar comigo. Chegar em casa, assistir um bom filme, ouvir uma boa música. É importante você dar tempo para se conhecer, para se perceber. Agora, se essa é uma questão que te traz uma dor, né? Você quer estar com a pessoa, mas não consegue. Eu sou tímido, eu queria tanto poder conversar, mas não converso. Aí sim é bom buscar um terapeuta. Pois é, eu achei esse tema interessante. É interessante. Todos os depoimentos dizem, não tem problema. Não tem problema nenhum, sei sair, sei viajar. Né? Tem pessoas que viajam só, mochileiros. Pois é, manda um abraço aí para a médica veterinária, Magali Chaves, também já acendeu. Magali? Ai, gente boa. Já gosto de Magali. Ela é médica veterinária, Nunca sabia, Magui, que tu era veterinária. Ou então milita em tudo quanto é lugar. Eu tava ouvindo a entrevista dela no Dia das Mães, domingo. Eu tava saindo do culto, ela tava falando. Né, irmã de Tati, do salão? Sim, é própria. Maravilhosa. Gente Beijo, boa demais, Magui. simpaticíssima. Linda. E que mulher bonita, viu? É bonita. Eu já estava aqui nos curtindo, ouvindo aqui esse papo, nosso tema inicial. Foi depressão, né? E aí envereda. Uma série de situações realmente verdade que merecem aí ter esse foco que nós estamos dando. Tem o caso, por exemplo, depressão pós-parto. Menino, babado, viu? Né? Babado. O que é uma depressão pós-parto? O que acontece? A mulher, ela vivencia um processo de mudança muito brusca do ponto de vista hormonal. Então, é até antagônico o que eu vou falar. Depois do parto, a mulher vivencia um luto. O nascimento de um bebê remete a um luto. Mas o útero fica vazio. O braço fica cheio, mas o útero fica vazio. Então, a nível corporal, hormonal, ali é uma condição de luto. Que em algumas mulheres tem um despencar das questões de humor. E aí você vivencia esse choque, né? Essa bagunça nos teus hormônios, nos teus neurotransmissores. E às vezes tem mulher que tem vontade de matar um bebê. De tão grande que fica a confusão. E acontece mesmo. Então, a mulher recém-parida precisa muito do cuidado do marido, né? Do amparo das pessoas mais próximas. Às vezes é uma mãe, é uma irmã mais velha, é uma amiga muito próxima, porque é um momento muito delicado. A gente vai vivenciar uma série de situações inaugurais. Não é? É um seio que a gente não sabe como é que funciona, é um bebê que chora, a gente tem de identificar a linguagem, é manha, é fome, é dor, é só para dizer que quer um dengo. Então, isso tudo pode acontecer com a mulher. E a depressão pós-parto é um processo de adoecimento mesmo, precisa ter cuidado, porque essa mãe que tanto desejou esse filho, depois aí existe uma confusão, por que ela não quer estar na presença desse filho? Por conta disso que eu falei anteriormente, né, desse processo de luto. Então, tem que ter muito cuidado com a depressão pós-parto. Mata. Ou ela se mata, ou ela mata alguém. Agora tem os níveis, né? Leve, moderado e tal. A senhora falou que fez o MBA no início. Eu fiz um MBA em Psicologia Organizacional. Foi. Em Salvador, na Faceba. Envolve empresa. Pergunto, por exemplo, um fato que é muito comum. E muita gente que está nos ouvindo aí já deve ter passado por isso de alguma maneira, ou praticando, ou sendo, no caso, a vítima do fato. A vítima do fato. Que é o assédio moral dentro de uma empresa. É muito comum, né? É comum. Nós mulheres, então. Né? E homens também, viu? Acho que a homaiada também está sendo assediada, porque a mulher está ficando muito poderosa, né? A gente tem se empoderado, e aí a gente está botando para quebrar mesmo, né? A gente chega e passa a mãozinha e faz e acontece, vem aqui na minha sala agora. Pois é um processo de dominação, né? O assédio é o exercício do poder e da dominação de uma forma patológica. Porque a conquista, ela é de um ser que está para ser conquistado e de alguém que quer conquistar. Então, é uma relação de mão dupla, né? E até eu que não estou disposta a ser conquistada, mas o outro vem com todo jeitinho e acaba roubando meu coração, né? O gaúcho fez assim. O gaúcho chegando, né? O menino daqui tudo fraco. O gaúcho chegou do sul arregaçando e levou para casa. Então, assim, o assédio é um processo de dominação sobre o desejo do outro, onde o outro fica cerceado da liberdade
Ou seja, eu não posso não querer o meu chefe, porque eu me sinto assediado por ele. Então, é uma privação de liberdade que faz com que você tenha alguns comportamentos mentais e até do ponto de vista do pensamento, vontade às vezes de se matar porque está sendo assediado, não consegue falar. Né? Você é privado de viver a sua liberdade. E nós, mulheres, sofremos muito com isso, porque a culpa ainda fica para cima da gente. Quem mandou você vir com essa roupa? Quem mandou você, né? Eu mesmo sou linda, né, gente? Vocês podem falar aí que eu sou gatinha. Então, assim, as perninhas bonitinhas, toda arrumadinha. Então, não pode aparecer a beleza, porque isso é uma condição para que o outro invada a minha privacidade, né? Tire de minha liberdade que eu tenho de ser quem eu sou. Não. Antes de tudo, respeito. Então, é crime, né? O assédio é um processo de patologia de quem é o assediador, e a vítima acaba ficando num processo patológico também, porque ela, fica reclusa, não consegue se defender. Pois é, hoje quando a senhora chegou aqui, eu estava conversando com o companheiro Rony Braime, a gente falava sobre esses casos cada vez maiores de feminicídio. Aqueles crimes relacionados entre a presença do gênero, mulher e homem. Hoje, somente hoje, à tarde, aqui, lendo nos jornais, 2 casos. Um enforcou a mulher dentro de uma delegacia da mulher. Enforcou mesmo? Enforcou a mulher, matando a mulher dentro da delegacia, e um outro caso em São Paulo. Aí eu falo assim, por que cada vez mais isso? O que é que leva a isso? Intolerância, né? A gente está vivendo numa sociedade doente mental. Tá. A gente vai, aí vocês vão falar assim, a doutora Helena está fazendo política. Não é isso. O desemprego leva a gente a uma condição de privação dos direitos, né? E aí o ato de violência, eu não estou justificando a violência. Eu estou dizendo que a violência é uma questão social. Não é? A violência ela vem de um ambiente que produz ela, né? Claro que tem a pessoa que já tem uma tendência para ser agressivo, para ser violento, mas a sociedade também contribui para que seja que o sujeito fique mais violento. Então, os homens, eles estão perdendo o lugar dele, né? Existe a falta de respeito, a falta do pilar, do conceito, do princípio. Então, por tudo e por todo se mata e também se vivem, né? A gente faz filho em tudo quanto é canto, de tudo quanto é jeito. A gente sabe que depois dos carnavais, o que acontece? Né? Então a vida perdeu muito sentido de todos os aspectos, tanto para existir como para deixar de existir. E essa sociedade, ela está tão adoecida a ponto de você não me quer mais, então você não tem o direito de viver mais, porque o seu desejo tem que ser para mim. Não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Não vai ser de mais ninguém. Se você não me desejar, você também não tem direito de desejar mais ninguém. Então esse adoecimento precisa chamar a atenção do poder público para criar políticas mesmo de cuidado com a saúde mental. E você que tem um plano de saúde, que tem condição, valorizar a sua saúde mental, porque mente é terra que ninguém passeia, assim como o coração. Mas eu nunca esqueço que na faculdade uma professora falou bem assim, a sua mente, né? Aí a mente a gente entende como um aparelho psíquico, é igual um espelho. Uma vez quebrado, não volta nunca mais. Você pode remendar, colar, tem que ter cuidado. Mas agora, para a gente concluir esse papo, todo ele, que foi muito legal e passou rápido. Já acabou? Eu pergunto à senhora, uma pessoa que tenha sido acometida, será ser esse o termo, pela depressão, essa pessoa tem chance normal de voltar a ter uma vida normal, tranquila, olha, passei por fora. A depressão, diferente de um transtorno psíquico, por ser especificamente um transtorno de humor, você pode aprender a lidar com ela posteriormente, né? Existem pessoas que têm aquele tipo de depressão que já é da pessoa, né? A pessoa já tem um cernezinho ali, um DNAzinho da depressão. Mas se você vivencia algum episódio depressivo, passa por uma situação que te leva a uma depressão, você pode sim aprender a lidar com essa condição de fragilidade que você tem para que você não caia em recidivas. Então, mudar os hábitos de vida, praticar atividades esportivas, mudar o estilo de alimentação, mudar o ciclo social. Acho que hoje em dia fazer dança, sair com os amigos, né? As mulheres hoje têm muito assim o dia da amiga, então saem as mulheres todas, vai para um lugar, come uma pizza, os homens têm que deixar, assim como a gente também tem que deixar ele bater os baba dele, viu? Tem que deixar, viu, mulherada? Libera a galera pro baba. Tem gente aqui fazendo assim com o dedinho, babinha não, mamãe, babinha não. Tem que liberar, libera pro baba, que ele chega cansado, já resolve o meio caminho, viu, dos seus problemas. Então a gente precisa ter uma revisão acerca dos nossos costumes sociais, né? Isso produz saúde, produz harmonia, produz paz, né? Por que a gente quer guerrear o tempo todo pela razão? Porque você não fez, porque fulano não fez. Bora levantar uma bandeirinha mais da paz. Pois é.
e com esse papo muito legal aqui, sempre em doses, diria assim, homeopáticas. Porque nós temos já uma agenda para semana que vem com a doutora Carolina Gaelbeira. Sensacional, vocês vão adorar. Sobre a questão relacionada ao público infantil, desenvolvimento infantil, os aspectos relacionados a esse público. Doutora Alana, mais uma vez. Já terminou? Obrigado. Oh, meu Deus, foi rápido demais. Às vezes lhe tira do consultório, mas a senhora sempre que pode, não nega, tem que se disponibilizar. Isso é muito legal. Esse seu trabalho já tem hoje um reconhecimento, não apenas nós, como da própria comunidade. A gente faz um programa toda sexta-feira. Amanhã é dia, né? Amanhã é dia. Amanhã sextou. Amanhã sextou. Amanhã na Rádio Povo, a partir das 10 horas, você acompanha a doutora Lana Careno com essas dicas maravilhosas. Tem um público cativo. Tem. Que quando a senhora não vai, pergunta o que foi o que aconteceu. Por que ela está viajando? Ela não está no país, viajou. Essa mulher viaja demais. Mas ela sempre tá. Amanhã tá lá, né? Tô, às 10 em ponto. Assim pensado, tem umas, vou te falar, não, vou te pegar de surpresa. Deixa pra pegar eu queria agradecer o convite. Eu sinto muito respeito pelas palavras de Wilson. Não são palavras de puxar saquismo, né? Como eu costumo falar, é a constatação de uma realidade que ele pensa acerca da minha pessoa. Eu fico muito feliz, porque o conceito que ele tem, para mim, é valoroso, né? Eu sou muito mais nova que o Wilson. Então, assim, eu era quem ouvia, quem admirava, e hoje tê-lo como no meu hall de amigos e tecendo esse tipo de comentário acerca de mim, eu fico toda besta. Mandar um beijo para todo mundo da Integrare e um beijo para todo mundo que ouviu. Curte a gente no Face, no Insta, lanacarina@hotmail. Compartilhou? A todos, através de outros, né, grupos, né, outros Facebooks aí. Foi muita gente. Ótimo. Toda hora entrava aqui um compartilhamento. Isso é muito legal. Muito legal. Obrigado para todo mundo. Hoje Obrigadão. é o último programa da semana, a gente fechou com chave de ouro. Chave de ouro. Você já viu também que a psicóloga é vaidosa. Ela chegou aqui com o cabelo solto, terminou com o cabelo preso. Aí vocês podem votar, gente. Qual o melhor look? Preso ou solto? Tá bom, vocês colocam aí. Tá beijo. Bom, gente. Um abraço, Brian. Um abraço para todo mundo. Um abraço para a Lúcia. É a Marcela que não é fácil, viu? Mas tudo bem. Um abraço, gente. Tchau, tchau.